Olá a todos que nos acompanham aqui no canal da Metsu no YouTube, sejam muito bem-vindos. Eu sou a meteorologista Estel Cias e faço aquele convite, te inscreve aqui no canal, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário pra gente. E na capa de metsu.com você pode acompanhar o que há de mais interessante e importante em termos de previsão de tempo e clima, previsão para sua cidade, nosso monitoramento de raios e imagens de radar, e se precisar de um laudo meteorológico, você pode preencher o formulário Laudos e a Metsu entra em contato com você. Neste boletim de 10 dias, olha só, o ano está quase acabando e nós temos aí finalmente a chuva retornando ao interior do Nordeste, ainda não em volumes tão altos, mas a gente vê o mapa inteiro pintado, colorido, o que indica que a chuva vai se distribuir pelo território nacional nesses próximos 10 dias, trazendo aí uma distribuição melhor da precipitação, aliviando o calor em algumas áreas, a seca, a estiagem, e diminuindo a tensão da chuva aqui no sul, que desde a primavera tem sido a região com mais chuva sempre que a gente mostra esse mapa. E a gente vê um sinal mais forte aqui em Minas Gerais, também na região do Amazonas, os volumes maiores, a gente já começa a ver esse corredor de chuva mais volumosa, que é aquilo que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Intertropical, típico desta época do ano, a estação chuvosa no centro do país, começando como é de se esperar mesmo, sob a influência de um fenômeno climático El Niño. Começando então pelo sul do Brasil, a gente vê um cenário nesses próximos 10 dias de instabilidade, mas muito típica de verão, que é aquela instabilidade associada ao calor, à umidade. Então nós temos esse cenário de pancadas de chuva mais frequentes no interior, que a instabilidade se forma no interior e acaba favorecendo esses volumes maiores, ainda assim entre 50 e 100 milímetros. Olha, a gente teve 600, 700 milímetros em setembro e novembro, então falar de 50 a 100 milímetros em 10 dias não chega a assustar, mas é claro, a gente tem que lembrar que há risco de tempestades e de forma localizada, a distribuição da chuva, os modelos não conseguem captar, então a gente pode ter 100 milímetros em uma cidade ou outra, num bairro, numa parte da lavoura, não é a chuva parelha distribuída. Em geral, os indicativos são esses, olha, da faixa mais leste, volumes de 30, 25 a 50 milímetros, e no interior, os acumulados maiores nesses próximos 10 dias. Nós temos já o alívio do calor nesta terça-feira, a quarta e a quinta em geral com predomínio de sol, menores condições para chuva, mas no final de semana, início da semana de Natal, a instabilidade ela volta aí um pouco mais intensa. Previsão para o sudeste é de termos aí, então, uma frente fria mais organizada, chegando entre 21 e 22 de dezembro, ao que tudo indica, a véspera de Natal pode ter chuva, a 24 com condições para chuva, para tempestades, e aí quando a gente soma esses acumulados dos próximos 10 dias, a gente destaca Minas Gerais aqui com volumes na faixa de 100 a 150 milímetros, na área central, pega o Espírito Santo, que também não vinha registrando volumes tão altos, e o interior do Rio de Janeiro. A gente vê que a faixa litorânea do Rio de Janeiro, os acumulados bem menores, entre 10 e 20 milímetros, São Paulo mais a metade norte, incluindo aí o Vale do Paraíba, a região aqui de Barretos, Ribeirão Preto, Franca, Campinas, Bauru, mais ao sul volumes menores, entre 30 e 50 milímetros, e tem uma área aqui também no norte de Minas Gerais com volumes um pouco menores, mas em geral a instabilidade começa a chegar com mais intensidade, trazendo aí esses volumes maiores e melhores distribuídos, que é uma condição típica desta época do ano. Centro-Oeste também a gente vê uma distribuição melhor da chuva, principalmente Mato Grosso e Goiás, também Distrito Federal, dentro dessa área com volumes maiores, a gente vê várias manchas na faixa de 100 a 150 milímetros e, em geral, na faixa dos 100 milímetros, somando esses próximos 10 dias. Mato Grosso do Sul, com uma irregularidade um pouco maior, mas também, em geral, de 50 a 100 milímetros de precipitação nesses próximos 10 dias. Claro, é o período de tempestades, então, quando essa chuva acontece, tem risco aí de temporais, com vento, com raios, como vem acontecendo no sul do Brasil. O Nordeste, que vinha numa condição de escassez de chuva no interior, então tem, neste período, pancadas mais frequentes de precipitação, a frente fria que sobe ali no período de Natal, ela consegue reorganizar a umidade, a instabilidade pelo interior, e a gente tem, então a gente vê diferentes escalas de cores, o que mostra essa irregularidade, as pancadas de chuvas mais concentradas, e fica difícil dar um prognóstico mais distribuído. Então a gente vê aqui, por exemplo,
Piauí e Maranhão, do centro para o norte desses dois estados, com acumulados entre 50 e 100 milímetros. Ceará, mais ao norte, está na faixa dos 30 a 50, no interior, nessa faixa de 50 a 100 milímetros. Entre Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, os maiores volumes estão na faixa litorânea. No interior, os acumulados tendem a ser menores, com 30 a 50 milímetros, então a chuva ainda com baixos acumulados, considerando que é um período de 10 dias e assim também no Sergipe. Na Bahia, o sul e o leste têm os maiores acumulados, com 50 a 100 milímetros, e aqui no interior, já compondo a região do Mato Piba, os acumulados são baixos, mas chove. Os modelos vinham indicando realmente uma ausência de chuva nessa região mais do interior, também no sertão, no agreste, e agora os mapas começam a mostrar a instabilidade da chuva alcançando essas regiões. E o mesmo para o norte, a gente tem a chuva melhor distribuída entre Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, em volumes um pouco menores, mas voltando a afetar, a trazer aí a chuva para o Pará, Tocantins e o Amapá, também com destaque com volumes na faixa de 100 milímetros também, o norte do Pará também com condições mais favoráveis à chuva, metade sul, onde nós vínhamos um cenário de queimadas, de ar muito quente, Tocantins também com essa condição, Tocantins que está sofrendo demais, o setor agrícola sofrendo demais devido à escassez de chuva, ao calor, a chuva retornando nesses próximos 10 dias, longe do ideal, é preciso ressaltar, não vai ainda ocorrer uma virada de chave, mas essa chuva é muito bem-vinda e necessária no Tocantins. E Rondônia e Acre com esses acumulados mal distribuídos, mas nessa faixa aí também ao redor dos 100 milímetros. Então, um regime de precipitação mais típico de verão, de dezembro, começando a se configurar nos mapas. A gente tem aí um Natal provavelmente com chuva no sudeste, em parte do centro-oeste. A véspera do Natal provavelmente sem chuva aqui no sul, mas o dia 25 tem probabilidade da instabilidade de retornar, mas é claro, no curto prazo a gente vai trazer esses detalhes, essas condições, um refinamento maior, com previsão também de temperatura, parece ter um refresco para chegar aqui no sul nessa última semana do ano, mas a gente vai detalhando aí nos próximos vídeos. Sigam com a gente, nos acompanhem nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram e também em metsu.com com todas as atualizações e os alertas necessários nesses próximos dias. Até mais!